Lançado no final de junho do ano passado, o Plano Safra da Agricultura Familiar, referente ao ciclo 23-24, conta com o maior volume de investimento já feito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Foram ofertados 77,7 bilhões de reais. Mas, na visão da Confederação Nacional da Agricultura, será que 2023 foi um ano positivo para o setor? É o que vamos saber agora com o presidente da CONTAG, Aristides Santos, que já está aqui conectado com a gente. Boa tarde, Aristides. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, João. Boa tarde às pessoas que nos assistem. 2023, já podemos dizer que foi um ano que nós trabalhamos bastante a recuperação, né, daquilo que a gente tinha perdido em anos anteriores. Nós conseguimos baixar um pouco os juros, nós conseguimos recuperar parte das políticas públicas, outras que tinham poucos recursos melhorou um pouquinho, mas ainda há muito o que fazer. 2023, nós lançamos várias sementes. A colheita tem que aparecer ainda nesse segundo semestre do Plano Safra, que ainda está em vigor, e possamos construir um Plano Safra mais robusto, com mais recursos, principalmente em assistência técnica e na parte da compra pública, o que é importante para ajudar na comercialização dos agricultores e agricultoras familiares do país. Perfeito. Aristides, um dos objetivos do Plano Safra é reduzir a desigualdade entre a população das áreas rurais e os grandes centros urbanos. Nesse sentido, houve melhora nesses últimos meses? Nós estamos esperando agora todos os estudos, todas as análises, e nós percebemos que já há uma melhora na quantidade de contratos, há uma melhora no valor que foi acessado, porque nós melhoramos em várias linhas de crédito os valores que as famílias acessavam. Nós temos uma relação muito boa no Nordeste com o Banco do Nordeste, que avançou bastante, a gente espera que avance. Tem uma parte do pessoal, os agricultores familiares, que não puderam acessar, porque nós não conseguimos renegociar as dívidas ainda há tempo, mas para esse Plano Safra, nossa esperança é que agora no segundo semestre, parte das famílias que não conseguiram acessar possam acessar. Podemos dizer que estamos no processo de melhoria e a gente percebe quando conversa com as bases, mas ainda precisa avançar muito esse processo do crédito, porque há uma dificuldade ainda na relação com os bancos, há uma dificuldade na região norte, porque o BASA não tem a mesma desenvoltura e atuação que tem o Banco do Nordeste, mas a gente está nesse processo, inclusive, tentando construir, já com esses bancos, e principalmente com o BASA, uma parceria onde facilita esse acesso dos agricultores familiares da região norte para ter acesso a crédito em uma proporção maior do que em anos anteriores. Perfeito. Aristides, na semana passada nós trouxemos aqui no Mercado e Companhia a informação de que o valor da cesta básica caiu em 15 capitais em 2023, segundo o DIEESE. Isso impactou de alguma forma na agricultura familiar? Olha, nós somos defensores de que nós temos que ter preço justo, tá? Preço justo para quem produz, preço justo para quem consome. Se a gente for analisar produtos especificamente, separadamente, em alguns tivemos problemas. Na cadeia do leite, por exemplo, e seus derivados, principalmente para o produtor, agricultor familiar, produtor de leite. Nós tivemos um problema. Tem acontecido uma queda no valor do leite ao longo dos últimos 2 anos. O ano passado foi muito mais forte esse processo, por conta da importação que vem dos outros países, principalmente os países Argentina e Uruguai, que fizeram lá uma isenção forte para os produtores e eles colocaram o leite no mercado brasileiro e isso baixou muito o preço. Então, o custo de produção hoje está basicamente ficando nivelado entre o que você produz e o que você consegue arrecadar com as vendas. Nós fizemos uma série de proposições ao governo ao longo do ano, o governo tomou algumas medidas, não foram suficientes para estancar a crise. A gente espera que esse ano a gente possa melhorar essa situação, porque numa cadeia ou na outra você precisa, às vezes, o Estado ajudar para equilibrar nesse mercado global, para que uma cadeia importante como o leite não quebre, e principalmente os agricultores familiares que produzem a metade do leite hoje no Brasil, não tenha dificuldades. Então, no geral, nós gostamos de saber que contribuímos com o controle da inflação, mas, por outro lado, a produtora rural precisa ter renda
para continuar plantando, para continuar produzindo lá no campo. E como que está o acesso do pequeno produtor ao crédito? É aquilo que eu falava no início. Algumas famílias têm dificuldades, porque nós temos um problema no Brasil ainda de muitas terras que não foram regularizadas. Unidades produtivas ou propriedades ainda pequenas, principalmente na região Nordeste, que dependendo do projeto tem uma certa dificuldade. Os valores que são financiados nas linhas de crédito são baixos ainda. Lembra, o Pronaf-B saiu de 6 para 10, no caso do homem, e 12 se for um projeto feito por uma companheira mulher. Mas a gente entende que ainda é pequeno esse valor. Nós precisamos ver se a gente consegue passar das casas dos 20 mil já no próximo ano. A gente pensa, inclusive, que o governo podia fazer esse aporte melhor. E, inclusive, que essa distribuição, essa atuação, se dê mais distribuída, porque acaba o Pronaf ainda tendo um acesso maior, grande parte dos recursos ficam ainda na região sul. Não porque a região sul não mereça os recursos, mas é porque as outras regiões têm mais dificuldade de acesso ao banco e, às vezes, os bancos também criam mais dificuldades pela condição daquela unidade produtiva, das condições daquela propriedade ou daquela família. E para 2024, quais são as prioridades da CONTAG em relação às políticas públicas? As prioridades é a gente aperfeiçoar o plano safra, para que a gente tenha mais acesso, tenha mais recurso, melhore ainda a questão dos juros. É bom lembrar que o ano passado, para esse plano safra, os juros realmente já caíram, mas pode cair ainda um pouco mais. Por exemplo, no plantio do feijão, nós entendemos que aumentar o plantio de feijão, arroz, aquelas culturas que o Brasil precisa ter um pouco mais de produção, é preciso melhorar ainda a condição. Melhorar toda a estratégia na região Nordeste e Norte, e a gente espera que reforma agrária, que a política agrícola no todo, como assistência técnica e compras públicas, não falte dinheiro no orçamento para o próximo ano, porque o que foi aprovado nos traz preocupações. A gente espera que o Congresso Nacional e o próprio Executivo, o governo federal, consiga fazer recomposição desse orçamento, porque nós precisamos ter dinheiro para a Conab, dinheiro para ter os financiamentos, para ter a assistência técnica operada pela Anatel, e a gente não pode não priorizar as culturas que o Brasil precisa avançar, inclusive para que a Conab faça os estoques reguladores em todas as áreas, inclusive no feijão. Perfeito. Eu conversei com o presidente da CONTAG, Aristides Santos. Muito obrigado, Aristides, pela sua presença aqui no Mercado e Companhia. João, eu que agradeço.